Amigos e amigas, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra que eu transmito sempre nas minhas redes digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral Paulo Roberto Maciel, e você chega ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, terceira semana do Advento. No ano litúrgico A, cuja cor é rosa, no rito temos a missa própria, prefácio segundo do Advento. A primeira leitura é a leitura do livro dos Juízes, capítulo 13, versículos do 2º ao 7º e do 24 ao 25a. Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho, nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante tome cuidado para não beberes vinho nem licor e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Salmo responsorial. Vamos ao Salmo número 70 na Bíblia Vulgata, ou 71 na Bíblia de Jerusalém. É o salmo que tem como refrão: Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Olha, os versículos são do 3º ao 4a, 5º ao 6º-ab, 16 a 17. E o refrão é o 8º-a. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Repitamos: minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Agora a aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 1, versículos do 5º ao 25. Vamos aclamar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de cumprir-se no tempo correto. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ele dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão da revista Igreja em Oração, a explicação do texto. Hoje a liturgia nos apresenta o nascimento de Sansão e de São João Batista. Essas testemunhas da santidade de Deus prepararam o caminho para o nascimento de Jesus, porque cada um deles manifestava algo que Jesus depois mostraria em plenitude. Tanto Sansão quanto São João Batista provinham de pais estéreis. Seus nascimentos foram anunciados por anjos. Foram consagrados a Deus desde o ventre materno para lutarem pela salvação do povo. Para nós, que nascemos depois de Cristo, a situação é inversa. É a santidade de Jesus que prepara a nossa. Que São João Batista interceda por nós em nossa missão profética. Agora mais uma explicação que está aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Como zeloso e inteligente artista, Deus vai organizando as peças de um todo que podemos chamar História da Salvação. Desta vez a escolha recai sobre um casal, Zacarias e Isabel. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Por intermédio do anjo, Deus traz uma boa notícia a Zacarias. Sua esposa, apesar de idosa e estéril, conceberá um filho. O menino vem com a missão pré-estabelecida. Repleto do Espírito Santo, irá preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Isabel, radiante de felicidade, sente que está grávida e louva o Senhor Deus, que conduz a história de modo surpreendente. O livro Palavra e Vida também traz uma explicação
sobre o texto de Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. Se durante 2 dias escutamos o evangelista Mateus nos dar sua versão da concepção de Jesus, de agora em diante até o Natal será Lucas quem nos acompanha. Começa em boa ordem, com a concepção também milagrosa do precursor João Batista. João e Jesus vão ser os protagonistas da nova etapa da história. Por isso, os dois terão uma intervenção especial de Deus em seu nascimento. O primeiro nasce de uma mulher já estéril devido à idade avançada e o segundo nasce de uma virgem. É Deus que cria a vida onde os homens já não podem fazer nada. Agora vamos aos santos do dia. Dia 19 de dezembro é dia de Santo Anastásio. Anastásio I, Papa, faleceu em 401. É Anastásio ou Anastácio, né? É um varão de insigne pobreza e apostólica solicitude. Ele opôs-se firmemente às doutrinas heréticas, às heresias que vão contra a doutrina católica. Bem-aventurado do dia 19 de dezembro é o Beato Guilherme de Fenólio, religioso. Morreu em 1200. Foi um dos primeiros monges da Cartucha de Cassotto, na Itália, onde viveu como simples irmão leigo. Bem-aventurado do dia 19 de dezembro é o Beato Urbano V, Papa. Faleceu em 1370. Foi monge beneditino elevado à Cátedra de Pedro em Avignon. Empenhou-se em restabelecer a unidade da Igreja, reinstalando a Sé Apostólica em Roma. De acordo com o site perpetuosocorro.org.br, a Igreja Católica celebra no dia 19 de dezembro a vida do Beato Urbano V como do 100º Papa da história da Igreja. É o Papa número 200. Ele governou entre 1362 e 1370. 8 anos, né? Num dos momentos mais difíceis da história da Igreja, conhecido como o Desterro de Avignon. Na época, os papas tiveram que deixar Roma, sede do papado, desde o século I, por causa das revoltas entre as coroas italianas. Os papas foram para Avignon, na França, após o ano de 1300. Urbano V foi o 6º papa no exílio. 6º papa no exílio. Olha a história da Igreja. Após a morte do Papa Inocêncio VI, em 1361, Urbano foi escolhido para sucedê-lo. Ele era um monge, ordenado padre em missão diplomática. Para ser papa, foi chamado a Roma e no único dia foi consagrado bispo e coroado como pontífice. Em seguida mudou-se para Avignon, na França. Ele era natural de Languedoc, na França, nascido em 1310. Estudou na Universidade de Paris e depois tornou-se monge beneditino. Chegou a ser superior de vários mosteiros. O papel de liderança dentro de sua ordem despertou a admiração de vários papas que valorizaram suas habilidades diplomáticas e o convocaram para o serviço da Santa Sé como representante papal núncio. A mesma coisa que núncio, representante papal. Como líder maior da Igreja, quis acabar com os abusos de famílias italianas que tentavam tomar o poder eclesial a serviço de suas coroas ou nações. Ele também cortou o excesso de luxos de seus colaboradores, limitando a ostentação dos bens do palácio pontifício e lutou para acabar com os maus hábitos do clero. Trabalhou para fortalecer o papel educativo da Igreja, tornando-a protagonista do enriquecimento cultural dos povos. Fundou a primeira Academia Pontifícia de Medicina. Ele contou com o apoio das ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, na organização de viagens de evangelização à Bulgária, Ucrânia, Bósnia, Albânia e Lituânia, tornando-se um precursor do moderno espírito missionário da Igreja. Foi o primeiro a quebrar o período Avignon, quando decidiu voltar a Roma e devolver à cidade a posição de sede pontifícia, algo que nenhum de seus predecessores fez.
Havia mais de 50 anos que a igreja era governada fora de Roma. Quando estabeleceu sua residência na Cidade Eterna, encontrou um estado de abandono espiritual e deterioração moral, ordenando a reconstrução dos principais monumentos e a recuperação dos edifícios e bens eclesiásticos. Infelizmente, o advento de uma nova guerra entre França e Inglaterra e uma grave deterioração de sua saúde fizeram Urbano decidir retornar à França em 1370. Um novo descontentamento surgiu entre os romanos, em cujas mentes ressoava a profecia de Santa Brígida. A santa havia anunciado que o Papa morreria se abandonasse Roma de novo. Olha a profecia. Em 5 de dezembro de 1370, Urbano deixou Roma e poucos dias depois, no dia 19, morreu. Ele foi sucedido pelo Papa Gregório XI. Urbano V foi beatificado em 1870 pelo Papa Pio IX. Santo do dia! 19 de dezembro, São Francisco Xavier Ha-Trong Mao. Foi um mártir, morreu em 1838. 1838, o ano de seu óbito. Ele foi terciário dominicano e também catequista no Vietnã. Francisco Xavier Ha-Trong Mao foi encarcerado, torturado e, por fim, estrangulado por negar-se a pisotear a cruz. Bem-aventuradas do dia 19 de dezembro são as beatas Maria Eva da Providência e Maria Marta de Jesus. Foram virgens e mártires, morreram em 1942. As duas religiosas são da congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Ambas foram fuziladas durante a ocupação da Polônia na Segunda Guerra Mundial. E esse fuzilamento aconteceu por terem prestado auxílio aos prisioneiros e perseguidos. Beatas Maria Eva da Providência e Maria Marta de Jesus, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja sempre nos protegendo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar, afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Criador. Eu já recebi muitos nãos de Deus e confesso que no início eu não me senti bem ao receber os nãos. Mas depois eu fui compreender que aquilo era o melhor para mim. Deus sabe tudo, é onisciente. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos nada, somos indignos servos. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará em sua glória. Teremos os corpos glorificados como o dele, semelhantemente ao dele. Nossos corpos serão transformados, transfigurados. Viveremos na felicidade em plenitude para todo sempre. São Paulo apóstolo já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para termos essa vida de glória eterna com Deus, temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Redentor, Jesus Cristo, o Filho Redentor, Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Crê em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 bar.